Olá, tudo bem? Então vamos para mais uma aula. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o estudo de triângulos. Para falar um pouquinho sobre o estudo dos triângulos, ou no caso de triângulos, nós vamos ter que aí observar o seguinte. O que é um triângulo? Então, um triângulo é uma figura geométrica, é um polígono, na verdade, formado por três linhas retas. Primeiro, vamos entender o que é um polígono. Então, polígono são figuras geométricas formadas por linhas retas que não se cruzam fechadas, ok? Então, alguns exemplos de polígono, nós vamos ter o paralelogramo, o triângulo, o retângulo, o losango, o hexágono, o pentágono. Então, são exemplos aí de polígonos. Vocês já vêm aí provavelmente estudando aí no ensino fundamental 1, para que nós possamos dar agora continuidade, aprofundar um pouquinho mais no estudo dos triângulos, ok? Então, nós vamos observar que um triângulo ele é uma figura formada por três linhas retas que não se cruzam. Então, está aqui exemplo para nós de um triângulo, que é a figura que nós vamos estar estudando a partir de agora. Ó. Então, nós podemos virar de qualquer lado aí que nós sempre vamos ter essa figura geométrica. Então, nós vamos observar aqui o seguinte: principais elementos de um triângulo: vértice, lado e ângulo. Então, isso é muito importante eu saber diferenciar isso. E muitos alunos, sempre eu vejo aí nos sextos anos, às vezes está em séries aí posteriores, que acabam confundindo o que é vértice, o que é lado e o que é ângulo. Então, nós vamos observar o seguinte. Tracei uma linha, é um lado. Então, comecei aqui traçando uma linha para formar o meu triângulo. Eu tenho o primeiro lado, o meu segundo lado, e em seguida eu vou ter aqui o meu terceiro lado. Aonde eu vou unir esses pontos aqui, aonde eu acabei encontrando esses pontos, nós vamos ter o seguinte, ó, os vértices. Ó. Então, aqui eu deixei assim para que vocês possam observar o meu primeiro vértice, meu segundo vértice e o meu terceiro vértice. Ou seja, agora eu tenho aqui uma figura formada, que é um triângulo, é um polígono formado por três linhas retas que não se cruzam, fechadas. Então, observem que o meu triângulo ele possui o vértice A, representado com uma letra maiúscula do nosso alfabeto, o lado, ou no caso, o vértice B e o vértice C. Ok? Então, ele possui aí três vértices. O lado A, representado pela letra minúscula, o lado B e o lado C. E aqui os três ângulos que nesse caso foram representados por letras do alfabeto grego. Então tem aqui o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo teta. Ou seja, três lados, três vértices, três ângulos. Então essas são as principais características aí que nós temos de um triângulo, ok? Então nós vamos observar aqui o seguinte: vértices. O que são os vértices? São os encontros, como eu disse para vocês, dos lados, das arestas. E os lados são segmentos que ligam os pontos, ou seja, que ligam os vértices, ok? Então vamos pegar aqui um exemplo. Está aqui um triângulo que nós vamos observar o seguinte, ó, eu tenho aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C. Lado A, lado B e lado C. Então essas são as três principais características aí que nós temos do triângulo, ok? O ângulo. Então, o que nós vamos observar? O que é o ângulo? O ângulo, ele nada mais é do que a abertura formada pelos vértices. Então, eu vou ter aqui sempre uma abertura. Quanto maior a minha abertura, maior o ângulo. Se eu vou fechando aqui, eu estou formando um ângulo menor. Ó, e quando eu vou abrindo, eu vou ter um ângulo maior. Então, nós vamos observar aqui, no nosso exemplo, um triângulo. Ok, eu tenho aqui o ângulo beta, o ângulo alfa, o ângulo y. Ok, então nós temos aqui três ângulos: o vértice A, o vértice B e o vértice C. Então observe onde a flechinha do mouse está passando aí. Ó. Então está aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. E as três aberturas que formam os três ângulos do triângulo. O triângulo ele vai ser classificado de acordo com os seus lados e também de acordo com os seus ângulos. Primeiro eu vou classificar de acordo com os seus lados. Então, se eu for classificar um triângulo de acordo com os seus lados, eu vou ter que ver as medidas dos lados desse triângulo.
Então, observem aqui no nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui um triângulo equilátero, ok? Esse triângulo ele é chamado de equilátero por quê? Porque ele possui os três lados com a mesma medida. Esses três tracinhos azuis aqui indicam que ele possui os três lados com a mesma medida. Então, eu poderia ter aqui 10 centímetros, 10 centímetros e 10. Então, todos os lados com 10 centímetros. Já o triângulo isósceles, ele possui apenas dois lados com a mesma medida. Se tiver dois lados com a mesma medida, já é um triângulo isósceles. Ok? E a base sempre vai ser aqui a parte que tem a medida diferente no caso do triângulo isósceles. Ok? O triângulo escaleno, eu tenho aqui um risquinho azul, aqui outro roxo, e esses vermelhos, para indicar que são todas medidas diferentes. Então, eu poderia ter, por exemplo, uma base de 10 centímetros, aqui eu poderia ter 12 centímetros, e aqui eu poderia ter, por exemplo, 25 centímetros. Então, as três medidas seriam diferentes. E algo muito interessante no triângulo equilátero é que ele sempre vai ter os três ângulos também com a mesma medida, ou seja, medindo 60 graus. Ok? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo nunca são exatamente, no caso, 180 graus. Nunca você vai ter um valor diferente de 180 graus para a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se der um valor diferente desse, quer dizer que você não tem aí os ângulos internos de um triângulo. No triângulo isósceles, os dois ângulos da base sempre vão ser iguais. Ou seja, eu poderia ter aqui 70 e 70 graus e aqui em cima 50. Ok? Eu poderia ter aqui 80 e 80, um exemplo. Ok? Aqui em cima eu poderia ter um ângulo de 20 graus. Ok? Para dar a soma 180. E no triângulo escaleno, os três ângulos sempre vão ser com medidas diferentes. Eu nunca vou ter um triângulo escaleno com duas medidas iguais aqui, ok? Sempre eu vou manter aí os três ângulos com medidas diferentes. Então, essa é uma característica muito interessante aí do triângulo escaleno, ok? Os três, sempre vai ter aí os três lados com medidas diferentes, ok? É a principal característica. E eu tenho aqui sempre um ângulo, os três ângulos aqui, nós vamos obter medidas diferentes, ok? Professor, e se eu tivesse dois ângulos iguais aqui? Se eu tivesse dois ângulos iguais aqui, não seria um ângulo escaleno, seria um triângulo isósceles, ok? Porque o triângulo isósceles vai ter dois lados com medidas iguais e dois ângulos com medidas iguais. Então, triângulo escaleno, conforme eu disse para vocês, está aqui um exemplo, ok? Falando para vocês aí no slide, ele vai ter os três lados com medidas diferentes. Triângulo isósceles, dois lados com medidas iguais, ok? Então, esse é um triângulo isósceles. Como eu disse, sempre vocês param, reflitam no que eu estou falando, façam uma leitura no slide, que isso é muito importante para vocês compreenderem. Aqui nós temos agora o triângulo isósceles, e uma característica muito interessante do triângulo isósceles, como eu disse para vocês, que a base sempre vai ser o lado que tem a medida diferente e os dois ângulos da base sempre vão ser iguais. Temos aqui o triângulo equilátero, conforme nós já conversamos também, o triângulo equilátero possui os três lados iguais e os três ângulos iguais. Cada ângulo vai medir aqui, ó, passando o mouse para vocês, 60 graus. Ok? Nós podemos classificar um triângulo agora de acordo com seus ângulos. Para classificar de acordo com seus ângulos, nós vamos ter que lembrar os três tipos de ângulos que nós trabalhamos. Nós já estudamos aí. O ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus exato. O ângulo agudo, que ele é menor do que 90 graus. Então, eu vou ter aqui, ó, a ideia de um ângulo reto seria isso aqui, ó. Pegasse uma quina de uma porta, de uma parede. O ângulo agudo, você vai ter um ângulo bem fechadinho, ó. Então, menor do que 90 graus. E o ângulo obtuso é um ângulo bem maior do que 90 graus. Então, vamos imaginar que eu vou abrir bem aqui.
Então eu vou ter aqui um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. Exemplo, 100 graus, 95 graus, 120 graus, 130, são chamados de ângulos obtuso, ok? Partindo dessa proposta, surge o nome dos triângulos. Então eu tenho o triângulo acutângulo, ele sempre vai ter os três ângulos com medidas inferiores a 90 graus, ok? Então ele não vai ter nenhum ângulo com mais de 90 graus. Depois eu vou ter o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele possui um ângulo com exatamente 90 graus. Ele tem um ângulo reto. Aparecer um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. Depois nós vamos ter o triângulo obtusângulo, que possui um ângulo maior do que 90 graus. Ou seja, ele tem um ângulo 95, de 100, de 120. Aí ele passa a ser um triângulo obtusângulo, porque ele possui um ângulo obtuso. Então, os três triângulos que nós vimos aí, eu posso classificá-los então de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. Primeiro exemplo que nós vamos trabalhar aqui, eu vou classificá-lo de acordo com os lados. Esse triângulo, olhando para ele, como que vocês classificariam de acordo com o lado? Esquece o ângulo agora de 90 graus aqui. Eu quero que vocês olhem um lado de 4, 3 e 5. Vamos lá? Qual seria a sua resposta? Se você falou escaleno, você acertou. Então eu tenho aqui um triângulo escaleno, três lados com medidas diferentes. E esse triângulo? Os três lados têm mesma medida. Como que eu vou chamar esse triângulo? Se você chamou de equilátero, parabéns, você compreendeu aí essa ideia. E esse triângulo? Ele tem dois lados iguais. Como que eu vou chamar um triângulo com dois lados iguais? Opa, chegou aí isósceles. Então quer dizer que se você chegou na resposta isósceles, você compreendeu aí o que nós falamos sobre a classificação de um triângulo de acordo com os seus lados. E de acordo com os ângulos, esse triângulo que nós temos aqui, ó, ele possui um ângulo de 60, de 80 e de 40 graus. Nem um ângulo de 90 graus e nem um ângulo maior do que 90 graus. Todos são ângulos agudos, menor do que 90 graus. Como que eu vou chamar esse triângulo? Acutângulo. Se você chamou ele de acutângulo antes que apareceu aí na tela do seu celular, do seu computador, você compreendeu essa proposta. E esse triângulo aqui? Eu tenho um ângulo aqui maior do que 90 graus. Ó. Eu tenho um ângulo obtuso. Se eu tenho um ângulo obtuso, esse triângulo é chamado de obtusângulo. Ok? E por último, eu tenho aqui um triângulo com um ângulo de exatamente 90 graus. Se eu tenho um triângulo com um ângulo exatamente 90 graus, quer dizer que eu tenho um triângulo retângulo. Se você chamou de triângulo retângulo, show de bola, você compreendeu o que nós falamos até aqui, ok? Eu espero ter ajudado vocês nessa aula, que vocês possam compreender um pouquinho sobre os triângulos, ok? É algo bem básico, bem simples, mas um pontapé aí muito interessante para que vocês possam ir mais à frente. É sabendo a base que eu consigo construir tudo que vem aí por cima. Então, a base que é importante a gente estar dominando bem aí para dar continuidade aos estudos, ok? Então, espero que vocês tenham tido uma boa aula. Qualquer dúvida à disposição para vocês, ok? Até a próxima aula e fiquem com Deus.